Alguma coisa só que eu sei ler. Só alguma coisa que eu sei ler. Porque nós moramos um mês nós estávamos morando num sítio, outro mês nós estávamos morando no outro. Meu pai não tinha parada certa de morada. Nós não tinha casa própria, né? Aí nós não tinha lugar de ficar. Ficava tomando conta de sítio, fazenda, essas coisas. Eu quase nem aprendi a ler, porque naquela época ninguém tinha colégio lá no norte, né? Mas foi através dos colégios mesmo que apareceu lá, né? Estudei bem, mas eu não fui muito bem para a escola, não. Eu nunca gostei de escola. Estudei, aprendi o máximo ler e escrever e parei na 6ª série, mas eu nunca me dei muito bem com o estudo também, não. Meus primeiros dias de aula foi gostoso. Quando eu comecei a aprender a ler, eu comecei a conhecer as coisas, achei ótimo. Eu entrei na escola, né, e meu pai incentivou para estudar, e aí a gente aprendeu. Ensinou a primeira letra, beabá. Lá na escola, na roça, eles não davam esse exercício nenhum, né? Era só a matéria do caderno. Eu me lembro, desde 82, comecei a estudar, né? Por uma professora branca. Passou, acho que 6 meses com nós e ensinava. Acho que nunca a gente ia entender o que ela falava, né? Quando a gente é criança, é difícil entender português. Porque até hoje eu estou com essa dificuldade com as crianças dentro do colégio. Quando eu aprendi, estudar com a professora branca e depois aprendi a mais com o professor índio mesmo. Mas desde 82 era um coleginho debaixo de uma paia, debaixo de um pé de manga que eu estudei. Mas a professora branca falava para o professor índio e o índio passava para nós. Assim que a gente foi aprendendo, né? Eu ingressei na escola um pouquinho mais tarde. Morava a uns 2 quilômetros da escola. Era um barro vermelho medonho. Então, meu pai segurou um pouco mais. Fui com 8 anos. Minha mãe me ensinou em casa um pouco. Então, a minha experiência de alfabetização foi... Eu cheguei um pouco mais tarde e já cheguei, não digo alfabetizado, mas já tinha uma iniciação. Meus pais vieram do interior, todos dois estudaram muito pouco. Nenhum dos dois fizeram até a 4ª série, eram comerciantes, muitos filhos e dedicados mais, o meu pai ao comércio, minha mãe ao lar, né? Então a gente ia na escola porque a gente gostava, mas não tinha nenhum incentivo, nenhum apoio ou insistência dos pais para a gente ir, não. Minha prima tinha assim, era tipo uma escolinha na casa dela, que ela ensinava, né, o iniciozinho. Mas ler, primeiro texto que eu li foi o que eu falei, de cordel. Ela ensinava a gente a ler e escrever do jeito, né, era letras, como é que falava? Era um livrinho pequeno, assim, só com letras, sem textos. Era só letras. Era um livrinho que tinha, né, não lembro do nome. Só com letras, sem textos e sílabas. O processo de conquista da alfabetização no Brasil foi um processo muito lento, de tal sorte que hoje ainda a gente tem algo como 17,5 milhões de analfabetos entre a população de 10 anos e mais no país. Isto avaliado o analfabetismo pelo critério censitário, que dá como analfabeta a pessoa incapaz de ler e escrever um bilhete simples e como alfabetizada aquela que consiga fazer isto. Sem dúvida nenhuma, a alfabetização nesse sentido é absolutamente insuficiente para qualquer posto de trabalho. Mas mesmo assim, ele é um indicador importante porque é o único que permite avaliar a evolução da educação desde o primeiro censo brasileiro, o censo de 1872 até hoje. E ele mostra exatamente isso, o quanto demorou a se colocar a questão do analfabetismo no Brasil,
não é? E o quanto foi lento o processo de acesso à alfabetização. O problema do analfabetismo, o problema do acesso e da permanência na escola e da produção na escola, ou seja, do avanço efetivo dentro da escola, é um problema pedagógico, sim, mas é um problema social e é um problema político, é um problema econômico, é um problema que diz respeito a toda, vamos dizer assim, a vida de uma sociedade. E não pode ser trabalhado isoladamente. Num país que tem a exclusão social que a gente tem, você não pode falar que você vai resolver isso pela escola. Ou seja, se a gente não inclui em outras dimensões da vida social, você não vai conseguir incluir pela escola. Quer dizer, não é a escola que tem esse papel. Essas crianças que não vão bem na escola por uma série de questões, não é a escola só que vai resolver isso. Claro, a escola tem um papel fundamental, mas não é a escola que vai resolver o problema da exclusão social. Eu acho que o que tem dificultado a alfabetização no Brasil é uma razão econômico-social. É o fato que grandes parcelas da população estão excluídas da escola. Negros, brancos, mestiços, enfim. Estando excluídos, a alfabetização vai se ressentir. A não incorporação à pedagogia brasileira geral dos elementos principais dos contextos culturais que temos resultou em algum prejuízo. Então se poderia dizer que, em segundo lugar, as crianças negras têm dificuldades de alfabetização, de aprendizado na escola, porque nada que é do seu mundo foi incorporado pela escola. Né? Da mesma forma, se poderia repetir o raciocínio para a população indígena, para as crianças indígenas. Então, me lembro muito bem que é muito difícil aprender português. Alfabetização, conhecer as letras, ouvir o nome dos objetos. É muito difícil para nós, índios, estar dentro de uma coisa que nunca nós mesmos tem outra cultura diferente. A gente conhece outras coisas que hoje nós damos um nome, mas é emprestado no português. É muito difícil conhecer a letra, que também é através do português que a gente está... É uma palavra emprestada, uma letra que a gente está emprestando para ver se usa na língua indígena. Eu ensinava para elas, falava, vocês têm que estudar para não ficar igual eu, que eu não sei ler, sou analfabeta. Eu dou a força para vocês estudar. Porque minha mãe e meu pai não deram força para mim, né? Aí eu sempre ajudava elas no que eu podia. Minha neta, a mesma coisa. Aí a mãe dela já vai incentivando ela, ensinando ela, explicando direitinho. Lembro sempre minha mãe atrás de professora particular e que eu fui meio me arrastando o primário inteiro. Eu lembro que foi difícil o processo de alfabetização e durante todo o primário praticamente eu briguei ali com a coisa da ortografia principalmente. O que me impediu depois que eu engatasse, de alguma forma superasse isso e no fim acabei virando um profissional que trabalha basicamente lendo e escrevendo, já escrevi livros, já fiz mestrado, doutorado, né? Mas o começo foi difícil. Meus pais, né, principalmente meu pai, que lia muito, lia em voz alta, lia de tudo, lia jornal, lia romance, lia poesia. E isso sempre foi muito forte. Além dos irmãos mais velhos, da minha mãe também, que tem uma presença menos direta na leitura propriamente dita, mas na escolarização é a presença mais forte. Então ela que cobrava os deveres, ela que fazia esse outro lado, né? E meu pai mais o lado leve, prazeroso, acho que estético mesmo da leitura. Eu me lembro que meu pai lia muito e ainda lê, né? E quando eu era criança o meu exemplo era ele, porque ele estava sempre com um livro na mão, quando era livro era jornal. Então eu me lembro que ele lia muito e ele lia pra gente, gostava de ler, né? Então essas coisas me incentivavam. E o meu irmão mais velho também, que era muito estudioso, talentoso para desenhar. Então eu tinha muita vontade de aprender a ler, escrever e desenhar para ser como eles. Meu pai, ele sempre incentivou muito a nossa família. Nós somos 6, né, em casa.
E o meu pai, apesar assim da dificuldade financeira, que a gente, né, sempre lutando com muito esforço, ele teve muito cuidado com relação à escola. A principal lembrança que eu tenho é de aprender a ler e a escrever na varanda da minha casa com a minha mãe. Meu pai ia a uma escola muito distante, em Lombo de Burro, por 1 ano e meio, 2 anos. Mas ele assinava o Correio Rio-Grandense e lia todos os domingos, ele lia o Correio Rio-Grandense. Na minha família já era muito comum a escola, aprendia a ler e escrever. Meus irmãos mais velhos, todos já nessa altura já sabiam ler e escrever. Meus pais, minha mãe chegou a ser professora primária, enfim, a gente tinha muito essa cultura. Eu lembro meu pai lendo a Bíblia, enfim, era uma coisa, essa questão da leitura era muito disseminada. Mas não menos do que outro tipo de uma cultura oral. Meus pais contavam muita história, liam história pra gente, contavam história, mais contavam do que liam, na verdade. Quando eu cheguei na escola, deve ter sido com meus 7 anos, eu já sabia ler. Mas escrever, obviamente, escrevia muito mal. Aprendi a ler como acho todo mundo antes de aprender a escrever. Eu estou convencido de que se aprende a ler antes de se aprender a ler. A gente primeiro aprende a ler o mundo, depois a ler o livro, né? Então, essa vontade de ler o mundo me foi incutida em casa pela minha avó, basicamente, pela memória impressionante que ela tinha de histórias populares, histórias que a gente chama de folclóricas, histórias de Lampião e assim por diante. Meu pai tinha um gosto extraordinário, comprava livros, bons livros. Naquela ocasião não havia essa abundância de livros, mas nós tínhamos uns livros maravilhosos traduzidos da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Eu tomei contato com vários livros através da nossa mãe lendo para nós, eu e a minha irmã. Então eu nasci num ambiente de literatura e de música. Aí na minha casa, meu pai fazia a gente dormir cantando cordel, entendeu? Então eu lia livros que eu já sabia a história de cor, que ele já cantava, ele fazia a gente dormir cantando, ele lia aquele lido cantado do cordel, né? E ele lia aquilo pra gente. E quando eu pegava o cordel, a maior parte dos cordéis, das histórias eu já conhecia. Em geral, o cordel ele tem uma tradição de ser lido em voz alta, né? Já na feira o vendedor lê em voz alta e em casa o mais alfabetizado reunia, né, os vizinhos, os amigos e em voz alta ele lia aquela história, né, aquela narrativa e as pessoas de tanto ouvir aquela história, de tanto ouvir aquele poema, elas acabavam memorizando. E à medida em que elas iam memorizando, na outra vez que elas escutavam, elas iam sendo capazes de reconhecer e de fazer associações entre o que elas ouviam e aquilo que elas estavam acompanhando na página impressa. Então, muitas delas se alfabetizaram em processos praticamente autodidatas. Foi pra mim, foi pra você, o estudo não foi completo. Não cheguei a crescer muito, nem conheço o dialeto. Mas tristeza nesse mundo, nasci ser analfabeto. Não vou ficar no arquivo, é esse o meu ideal. A minha primeira escola foi lá na zona rural. Depois de estudar um pouco, me mudei pra capital. Entrei num colégio público muito bom, que minha mãe fazia questão de todos nós ser formado. Começou no A, E, I, O, U e daí por diante. Não nasci com dom de ler, sou boa de fogão, nasci com dom de cozinha. E aprendi a ler a receita, não precisa mais nada, né? Olha, o trabalho que a gente vem desenvolvendo com memórias, com histórias de alunos, trajetórias familiares, isso tem ficado cada vez mais evidente a participação das famílias no processo de aprendizagem da leitura e da escrita das crianças. Isso independente do nível socioeconômico.
tanto a gente encontra as famílias com bom nível socioeconômico, em que a gente tem os relatos dos pais, o pai lendo para os filhos, a mãe também lendo, acompanhando sistematicamente o trabalho da escola nesse período aí da aprendizagem da leitura e da escrita. Nós também encontramos, né, com muita frequência, a participação também daqueles pais que não sabem ler e escrever. E esses pais, ainda que eles não tenham o domínio da leitura e da escrita, mas eles participam. E essa participação, uma participação muito positiva, claro, e chamando às vezes assim, a atenção dos filhos, vai fazer o dever de casa, não vai faltar aula hoje, o que a professora te ensinou, ainda que eles não tenham um conhecimento, né, do código. Ela também me ensinava a falar, mãe, só tem que aprender, fazer o nome da senhora, só chegar no lugar e dar a senhora um papel, a senhora não vai saber assinar. Aí eu copiei a senhora também, a senhora vai aprendendo. Vai aprendendo devagar, quando a senhora tiver um tempo, a senhora senta. Ela só pensa em serviço, tem que aprender a fazer o nome, assim, vai falar pra mim. Às vezes acontece assim, da própria filha também, uma vez alfabetizada, e ensinando, se prontifica a ensinar os pais, né, ou a mãe, né, nessa aprendizagem. Tá? Então, o que a gente vê que é cada vez mais frequente, com uma certa... cada vez é comum, né? E o desejo também dessa participação, dessa correlação entre o pai e os pais e os filhos nesse processo de alfabetização. Sempre assim, ela sempre incentivou a prestar muita atenção no que a professora falasse, pelo simples fato de que ela não sabia ler e nem escrever. Então ela sempre incentivava, vai para a escola, presta atenção no que a professora falar, porque quando você chegar em casa, se você tiver dúvida, eu não vou conseguir jamais te ensinar a fazer qualquer coisa. Então ela sempre incentivou. Eu tinha muito interesse em estudo, em saber ler. Mas tinha muito medo de falar as coisas, muito medo de perguntar. Então, aí houve uma vez em que eu tinha dúvida, não estava conseguindo fazer um certo tipo de exercício. E a professora, muito paciente, por saber que já tinha repetido várias vezes com ela, então ela foi pegando assim todas as aulas que tinha de português, ela sempre me dava textos para ler para a sala toda. Aí eu ficava com vergonha, assim, tinha medo, muito, né? A gente fica ansioso, fica nervoso, tropeçava muito, sabe? Aí ela falou, tá vendo? Não tem bicho nenhum, você sabe ler. Eu aprendi a ler e escrever em 1982, no primeiro ano do ensino fundamental. Eu me lembro que a professora misturava os métodos, né? Aprendi a ler pelo método fônico e o global, que era o barquinho amarelo. Então, me lembro das historinhas, né? Que tinha o barquinho, balança na água para lá e para cá, essas coisas, só as imagens do livro, que eram tudo muito colorido, né? Que eu me lembro de pouca coisa. Exercícios de coordenação motora, de passar muito em cima de linha, tinha linhas que iam fazendo assim, as quadradinhas, os triângulos, e sempre a gente passava assim, o início do ano, eu me lembro que eram muitos exercícios repetitivos. Preenchia folhas e folhas do caderno com aqueles exercícios de coordenação motora. Só então a gente foi para as letrinhas, começava com as letrinhas, e ela fazendo os barulhinhos, cada letrinha era uma coisa. O P, me lembro que era o martelinho do papai, o J era o cabo do guarda-chuva, eram umas coisas assim. Eu lembro bem, na época eu fui para a escola, fui para o Jardim da Infância e eu queria ser alfabetizado. E lá era só brincar, tinha uns carimbinhos com as vogais. E era um método alfabético, de fato. Eu encontrei um dia desse uma cópia da cartilha que eu tinha na época. Era um método de adição de letras. A, B mais A, B mais E, B, não é? E, enfim, é incrível porque 4 anos depois, na mesma escola, meu irmão estava sendo alfabetizado com um método então considerado revolucionário, que era um método de palavra-ação, que eles passavam todo um semestre memorizando um repertório de palavras para depois se fazer um trabalho de decomposição, de pensar em unidades menores. Eu não. Eu, um pouquinho antes, vivi um processo bastante conservador. O método alfabético é um dos mais antigos, não é? De estar realmente compreendendo a duras penas como é que a coisa funciona, porque tinha que memorizar o nome da letra, somar letra com letra e
o aluno que se desse ao trabalho de resolver o problema. Na época que eu aprendi, que eu entrei na escola, não tinha, por exemplo, essa preparação que as crianças têm hoje, de prezinho, né? Eu entrei na escola com quase 7 anos de idade, mas eu me lembro muito bem que foi quando a gente começou a encaixar a letra consoantes, né, com as vogais, então eu comecei a perceber, foi a partir de então que automaticamente a gente vai aprendendo a ler, né? Eu acho que quando eu fui para a escola eu já sabia ler e escrever, pelo menos o básico. Né? E da cartilha da Lili, que é assim, inesquecível, aquela capa e aquelas histórias, aquelas frases. E depois já me lembro, eu acho que eu dou um pulo, que eu já me lembro de mim leitora, mesmo descobrindo livro na garagem da minha casa, e começando a mexer neles, a descobrir histórias, coisas. E aí, acho que daí pra frente foi nunca mais parei, né? Eu lembro que eu usei para aprender a ler uma cartilha do Barquinho Amarelo, que era uma cartilha, mas isso está mais relacionado à leitura para mim. Eu tenho a impressão que a gente ia lendo ou relendo a cartilha de tal forma que a gente ia quase que decorando. O Barquinho Amarelo, eu me lembro muito porque era algo que a gente brincava também na rua com barquinho, quando chovia, alguma coisa. Isso me lembrava muito, passava um pouco para a parte da minha experiência. Sobre escrita, eu lembro que eu tive imensa dificuldade de aprender a minha ficha. Era uma ficha que tinha nome da escola, e assim, eu sei que eu passei para o 2º ano sem aprender a ficha direito. Eu me lembro que essas coisas do barquinho, do rio, no livrinho, né, Barquinho Amarelo, eram coisas muito distantes. Eu morava num centro urbano, sempre morei, então aquela coisa de um rio, do barquinho de papel, não tinha nada a ver com o que eu vivenciava. Quando eu fui para a escola, aprender o grupo escolar, aprender a ler e escrever, fui alfabetizada por meio da cartilha Sodré, aquela da famosa lição da pataná, da patapá, nadaná, né? E me lembro muito bem que isso era uma atividade importante para mim, era muito importante, era um exercício de escrita. Havia um período preparatório incipiente ainda, porque eu cursei o 1º ano do grupo escolar, em 1961. Ainda o período preparatório já estava em voga, mas ainda não era tão expandido, porque não tínhamos pré-escola, aprendíamos ali mesmo, né? E era o traçado da letra que interessava em primeiro lugar, que era reforçado por meio de cópias e por meio de ditados. Mas a esse trabalho com o texto, o período inicial, se seguia o momento em que se considerava o aluno alfabetizado. Esse ritual era muito importante. Uma vez alfabetizados, ou seja, tendo aprendido a ler e escrever, nós então tínhamos direito a ler o primeiro livro, que na verdade era o primeiro livro de leitura. Sou da época da cartilha, do ABC. Foi com a cartilha da abelhinha. É isso. Aí tinha o desenho da abelhinha e fazia o A. Aí fazia o sonzinho de acordo com o desenho que tinha na plaquinha. E eu me lembro que na época era cartilha com lições e se ia para casa para aprender aquela lição e no dia seguinte, a professora tomava as lições. Eu fiz, antes do primário, eu tive a escolinha, né? Tinha uma professora maravilhosa lá de Patrocínio, ela me ensinou as primeiras letras e logo depois no grupo eu fui. Usou cartilha, inclusive jogos também, pra gente brincar na sala, descobrindo o A em forma de pernas de bonecos, não esqueço disso. Inclusive de um João Bolinha que existia na sala, muito colorido, ela brincava muito e fazia as letras com João Bolinha. A gente brincava muito com letras, compondo as palavras. Cartilha, lousa, livros, a gente fazia muito ditado, né? Ditado, tinha provas e provas escritas e provas orais, né? Então é completamente diferente. Eu não tenho lembrança nenhuma do processo com que eu fui alfabetizada. Naquela ocasião havia o processo da silabação. Nós tínhamos a cartilha do Ivo. Em geral,
No princípio era lousa, mais tarde os cadernos com lápis, e no grupo a gente aprendia também a escrever com tinta. Mas era difícil carregar tinteiro, tanto que as carteiras antigas tinham um buraco para pôr tinteiro. Hoje não se usa mais isso, porque tem caneta tinteiro, e tudo hoje é muito mais simples. E caderno era muito usado. Havia, sim, as professoras, nós tínhamos um dever de casa, ditado, aritmética, e muito problema para resolver. Isso era feito em casa e a professora religiosamente corrigia na sala de aula. E depois a professora fazia muita questão da nossa letra bonita, que todo mundo entendesse. Então nós tínhamos que copiar as páginas da cartilha e tínhamos que copiar fielmente a pontuação, o espaço, né? A ideia de que o parágrafo eram os 2 dedinhos, tal, fielmente até a composição, o espaço gráfico tem que ser respeitado, copiado. Eu lembro muito de caligrafia, dos meus cadernos de caligrafia, e lembro muito de escrever. Eu já escrevia, mas sempre com muitos problemas de ortografia. Então, talvez uma lembrança que eu tenha é de ver chegar aquela correção cheia de vermelho, né, de marca vermelha das minhas pautas ortográficas, que eu custei muito a superar esse problema com ortografia. As atividades de produção, de redação que a gente tinha, e nesse caso era descrição, a escola tinha uns cartazes enormes, antigos, e eu me lembro que tinha umas cenas paradas, né, fixas. Tinha um que era o converscote, o piquenique, né, a palavra que é portuguesa, o piquenique. E era uma cena lá de um campo e a gente tinha que ficar descrevendo realmente de uma maneira bastante estática. Eu que vi, esse exercício era um tanto repetido durante as séries iniciais, né? De imagem, assim, no material didático de sala de aula, me vem muito esse conjunto de cartazes que a professora usava para produzir descrições de textos. Eu fui alfabetizada pelo método global, naquele livro dos 3 porquinhos, depois a Lili, Lalau e o Lobo. E fui alfabetizada à tinta, que na época eu enxergava. Lembro, assim, que poucas vezes a gente usava recortar sílabas, letras, no mais era escrever. A gente usava muito quadro, porque na época não tinha mimeógrafo, não tinha livros didáticos, estava começando a surgir nas cartilhas, né? Mas não, era mais quadro e giz. Eu me lembro do método, né? Era um método global, era uma cartilha que se chamava Os 3 Porquinhos. Lembro muito da primeira lição, que era uma que falava assim: era uma vez, 3 porquinhos, palhaço, palito, Pedrico. E acho que tinha, mas eu acho que isso não é verdade, não. Mas eu não sei se é uma memória inventada, mas eu lembro que tinha uma história de olé, olá, porque quando eu escrevia as primeiras redações, eu sempre terminava também falando olé, olá. Então era o cachorrinho totó. O cachorrinho totó é bonito. Viva o cachorrinho totó, olé, olá, olé, olá. Não sei por que eu inventei isso. Então a professora se chamava Dona Ifigenia. E eu me lembro muito dos cartazes, porque o método global ele é toda a partir de cartazes e do pré-livro, que é uma espécie de... A gente vai recebendo folhas, vai juntando, e ao final do período de alfabetização, a gente amarra aquilo fazendo um livro de verdade. E os meninos eram, como sempre, com uma fita azul e as meninas com uma fita cor-de-rosa. Dos materiais que eu lembro, a gente tinha assim uma cartilha, mas a gente conhecia mais como pré-livro. E esse pré-livro, eu me lembro que eu ficava um pouco intrigada com o título dele, que era Meninos Travessos. Eu não sabia muito bem o que era travesso, não entendia muito bem essa palavra, achava uma palavra difícil, a gente brincava, fazia jogo travesso, travesseiro, então não entendia muito. Mas a história desse pré-livro girava em torno de 3 personagens, que eram o Fernando, Benedita e Silvinha. E hoje eu sei que eu aprendi a ler e escrever pelo método global, que eram histórias, né, que apresentavam com as lições com o sentido completo, cada lição girando em torno desses personagens.
estudar a história da alfabetização pelos métodos de ensino da leitura é algo que nós podemos fazer hoje como pesquisadores. De fato, ensinar a ler e a escrever sempre foi uma questão de método. Por isso os métodos nos ajudam a pensar como foi esse ensino. Durante, por exemplo, o período imperial, por exemplo, aprender a ler e escrever, ensinar a ler e escrever, era algo que podia ocorrer no âmbito da família. Alguém que sabia ensinava as crianças ou um outro adulto a ler e escrever. Mas à medida que foram se depurando e foi se pensando sobre os métodos de ensino da leitura e da escrita, e a escola foi ganhando um espaço, foi se tornando um espaço sistemático, um espaço organizado para o ensino, de fato os métodos para ensinar a ler e escrever ganharam um destaque que até então não tinham. Então, no início do século XIX, o que existe em termos de método é o método individual. Cada professor ensina um aluno individualmente, chama o aluno na carteira dele, então ele não explica para os alunos, chama na carteira, passa exercício, o aluno copia, o aluno desenvolve na sua própria lousa e etc. No início do século XIX ainda começa a organizar um outro método, que é o método mútuo. É um método que tem esse nome porque os alunos se ajudam mutuamente, né? Ou chama também monitorial, que é o professor, com auxílio dos alunos, organiza o ensino. E o ensino da escrita e da leitura, por exemplo, ele é dividido em várias etapas. Tem aqueles alunos que estão aprendendo as primeiras letras e tem aqueles alunos que já sabem as letras impressas e depois tem que aprender letras manuscritas. E para então aprender e ensinar essas práticas, os métodos e a escola se organizam de uma maneira tal que, digamos, podemos dizer que a história da alfabetização está diretamente relacionada com a história da escola e com a metodização do ensino da leitura e da escrita. Há outros modos de contar essa história da alfabetização? Sim, desde que se entenda a alfabetização não como apenas uma atividade escolarizada, mas no âmbito da escola é de fato uma questão dos métodos de ensino. E para completar, eu diria que por ser uma questão de método de ensino e por ter que ser ensinada sistematicamente, as questões relativas à alfabetização ficaram para nós registradas por meio das cartilhas de alfabetização, porque nas cartilhas acabou se condensando o método escolhido pelo autor para ensinar a ler e a escrever. Então é também uma questão de métodos e, por outro lado, é também uma questão relativa às cartilhas de alfabetização. O que é o trabalho de alfabetização na trajetória brasileira é muito marcado por essa discussão de quais são os métodos, os materiais adequados ou mais eficientes na hora de se alfabetizar, não é? A gente vê desde, sei lá, séculos 17, 18, sobretudo do século 18 para cá, toda uma discussão em cima de métodos de alfabetização, métodos analíticos, sintéticos, e isso se arrasta até hoje. É curioso que, apesar da gente ter vivido uma grande revolução dos anos 80 para cá, volta a discussão de uso de métodos A ou B. Por que tanta discussão sobre métodos de alfabetização? Porque o problema permanecia. Nossas crianças têm dificuldade de aprender a ler e a escrever, não é? Então, uma proposta de um novo método é uma proposta também de garantir uma melhor aprendizagem por parte do aluno, que até hoje nós ainda não alcançamos. Mas há também que se considerar que o próprio conceito de leitura e de escrita veio se transformando e o próprio conceito de ensino e aprendizagem de leitura e escrita também. Há um tal ponto que hoje, né, como as condições sociais e econômicas são outras, a alfabetização, a questão do ensino da leitura e da escrita continua sendo um problema estratégico para um país como o nosso. Porém, tudo indica que esta discussão, que tendeu a se alargar com o alargamento do conceito de leitura e de escrita, englobando o próprio conceito de texto, porque uma coisa era ensinar a ler palavras, né? Uma coisa era ensinar a ler frases no início do século XX. Ao final do século XX, entrando no século XXI, nossa discussão é ensinar a ler e produzir textos. Bem, esse próprio conceito de texto é um ganho recente introduzido no âmbito do ensino da leitura e da escrita pelos avanços da linguística contemporânea a partir dos anos 1960 e 70. Eu acho que esse foi um outro ganho, eu acho que nessa segunda metade do século XX, né, que a alfabetização passou a ser a ter um interesse muito grande para várias áreas, né? Então hoje nós temos produção sobre alfabetização, sobre letramento, na antropologia, na psicologia,
na linguística, na história, não é? Na própria filosofia, não é? Contribuindo para pensar esse processo de uma maneira menos simplista, não é, como nós sempre vimos, e muito mais complexa. Quer dizer, muitos fatores estão interferindo aí nesse processo e muitas questões, então, têm que estar organizando uma teoria social da alfabetização, né, para que a gente possa realmente estar alfabetizando e letrando, né, a população desse país. O problema metodológico, o problema da inclusão de crianças de diferentes universos culturais e o problema das condições de trabalho. Se esses são os 3 problemas principais que o professor enfrenta, eu acho que esses devem ser os principais problemas que a pesquisa deve se colocar. Acho que há solução, sim. E eu posso dizer, né, um pouco pela experiência com professores, que é muito difícil. Isto não é fácil. Não é fácil dizer a um professor que ele pode começar pedindo começar a alfabetizar pedindo aos seus alunos que produzam texto. Desde que se entenda como texto, né, não apenas uma sequência verbal perfeita, né, organizada, mas que se entenda a possibilidade de o sujeito interagir com o outro por escrito e construir sentidos para a sua própria existência, né, e a partir daí para a interação com o outro. Então foi aí que eu descobri que eu podia ler em qualquer lugar e que sabia ler, né? Que eu sabia das coisas. Então era escondido dentro de mim. Na verdade, precisava de um espaço de abrir, né? E a professora me incentivou muito. Eu tenho lembrança de algumas professoras. Com tanto tempo passado, é difícil precisar essa lembrança. Pode ser que eu seja injusto com alguma delas. Lembro da professora. Ela, quer dizer, não lembro o que ela fazia em sala, não lembro disso. Eu lembro da figura física dela, né, que eu gostava dela, mas mais do que isso eu não lembro, não. Olha, eu me lembro que eu não fiz jardim da infância, eu não fiz pré-escola. Eu entrei para a escola já com 7 anos, no grupo escolar Dona Leonina, no interior, em Grosília. E eu aprendi a ler e escrever com 7, então, no primeiro ano do grupo, né? E me lembro bem da minha professora, Dona Cecília. Foi com ela que eu aprendi a ler e escrever. Era brava, chamava Dona Nelcina, era professora do interior, né? Que quebrava até régua na cabeça da gente. Ela era muito brava. Eu não me lembro muito das aulas, nem das professoras. Eu lembro das professoras. Das atividades, não. Lembro dos cartazes. Eles ficaram, assim, bem fortes na minha mente. Tanto a história, né, dos 3 porquinhos, quanto da Lili. Então, eu lembro muito dos cartazes. Por isso, eu imagino que eu deveria ter copiado eles muitas vezes, né? Deve ter sido muito explorado. Mas das aulas em si, eu não lembro, não. Lembro de colegas, lembro de gostar de estar na escola. Como é que eu aprendi? A professora minha, na hora que eu estava no pré, a minha professora ensinava para mim. E os outros todos sabiam, menos eu. Ela foi lá e passou no quadro pra a gente copiar uma historinha. Aí a gente copiou no nosso caderno. E como é que eu escrevia? Eu escrevia pra ela as coisas que ela mandava escrever o título da historinha no papelzinho pra ela, menos no meu caderno, que é o meu caderno de estudar. E, né, fazer historinha, essas coisas assim. Aí a gente foi lá, como eu aprendi, eu passei. Aí depois eu fui lá e aprendi essas coisas, a escrever, a ler. É lá que você aprende a ler, a escrever, a contar e a cantar. Todas as escolas têm paredes, portas, janelas, telhados e
sala de aula onde a professora ensina as lições e a gente aprende A, L, O, I, S, um outro I e um O. Aloysio Barbosa Felipe. Carolina Duarte Freitas, Oliveira Costa. C, A, R, O, L, N, E. A letra E, L, I, A e S. Elias, Daniel e Gonçalves de Souza. E Ica Silva. Tem não, começa com I. Tem I, o E e o I. Só. Só escrever só meu nome. Eu sei escrever os nomes dos meus colegas todos aqui da sala. Sei escrever Sal, sei escrever Epa. Eu sei escrever o nome da Vitória, só que ela não veio não, por causa que eu acho que ela está no hospital. O nome da letra dela é o V, deixa eu ver, o T com O e o R e o I e o A. Aí a professora passou no quadro de um livrinho da historinha, de historinha e colocou no quadro pra gente. Aí a gente foi lá e o que a gente fez? Aí a gente copiou no nosso caderno. Aí a gente foi lá e a professora mandou eu ler. Aí eu li pra professora. Pé e o som, tá legal? E eu vou dar os pedacinhos. Aí você vai treinando. Eu não sei qual vai ser primeiro. Pode ser o som, pode ser o Gé, e pode ser o pé. E você vai ficar de olho nas letrinhas, tá bom? Então vamos lá, de quem é esse aqui? Ninguém sabe? Será que é Adel ou Adalberto? Por que é Adalberto? E agora? Então, ó, Jefferson, a gente vai começar a fazer os pedacinhos. É a Beatriz? Ah, por que não é o seu, Bé? Porque que tem o B, o E, o R. Tem o R também, Yuri, é o Ber. Quem tem Ber no nome? Adalberto. Tem esse pedaço do seu nome, Jefferson? Não. Tem? Tem ou não tem? Tem. Bora, me dá aqui. Adalberto, aqui, olha. Empresta o seu nome, Jefferson. Tem ou não tem? Tem. Tá vendo, Adalberto? É o segundo pedacinho dele. Então é o Gé, o Fé ou o Som? Som. O som? Fé. É o do meio. Gé, não é o Gé, é o Fé. Tá escrito Jefferson? Não. Tá escrito Jefferson? O nome todo? Sim. Mas você tá escrito Jefferson aqui? Presta uma fichinha, Jefferson. O nome. O nome todo, Jefferson. Rápido, Jefferson. Tá escrito esse nome todo aqui? Não. Então tá escrito qual? Só um? Só dois. Só? Então vamos ler aqui, Gabriel. Todo mundo aqui, ó. Gé, Som. Só tá o Gé. Só o primeiro. Toma, Jefferson. Vi. Isso, Luísio. Não é o Bi. O Bi é Vic. É vida Vitória. Então eu procuro levar para dentro de sala a escrita com a sua função prática. E a parte da decodificação e codificação, que seria a técnica mesmo do ler e escrever, aí a gente vai para os jogos, ou as brincadeiras, ou na hora mesmo dos registros no quadro, eu vou chamando atenção para as convenções que eles precisam conhecer, que eles não percebem. O que é muito difícil. Essa é a grande dificuldade da alfabetização, me parece, porque o menino, tem um poema bonito do Drummond que fala que
chama aula de português, qualquer coisa assim, em que ele diz que quando ele entra na escola ele aprende um outro português que é diferente da língua do dia a dia, da língua em que ele dava e levava pontapés, da breve língua do namoro entrecortado, do namoro com a prima. Então, é uma outra linguagem, né, que é preciso aprender. Então, principalmente, é preciso deixar de prestar atenção na alfabetização, deixar de prestar atenção para o aspecto da comunicação, do significado, que é o que a gente presta atenção, a língua do dia a dia é essa, né? É a língua de dar pontapé, para começar a prestar atenção nos sons, no aspecto sonoro da língua, mesmo antes de escrever, mesmo antes de ter contato com a escrita. Sistematicamente na escola. Então, assim, eles iniciam, então a gente tem todo um trabalho do conhecimento deles, como pessoas. Não evito dar muito papel nos primeiros dias de aula, mas eles se conhecerem a escola, aprenderem o nome, identificar o nome dele, o nome dos colegas, com uma função, né, da identificação do material que eles usam, a identificação dos cadernos, das atividades que eles fizeram e nas brincadeiras. E aí, a partir daí, a gente vai puxando de acordo com o que vai desenvolvendo. Então, nas conversas, quando a gente brinca com as letras, eu vou percebendo o que eles já sabem. Muitos professores têm contribuído muito para nós, né, repensarmos as nossas pesquisas ou caminhos de pesquisa por conta das práticas muito ricas que eles estão desenvolvendo e do que eles vão levantando nas suas próprias práticas, questões que vão aparecendo novas com as inovações que eles vão desenvolvendo nos seus trabalhos. Então, esse diálogo não é um diálogo assim de quem produz teoria e de quem produz prática. Quer dizer, os professores também estão produzindo ou iluminando caminhos teóricos muito interessantes, né? E nós lá também, no diálogo com eles, pensando em caminhos práticos, né, a partir das experiências deles, das questões que eles trazem. Então, acho que a primeira tarefa da pesquisa é compreender o que se passa, compreender o que está acontecendo. E acho que a pesquisa brasileira educacional, ela precisa também parar de querer ser apenas uma pesquisa... ela precisa buscar também intervir de um modo mais adequado. Ela precisa se pensar melhor como uma pesquisa aplicada e que procure testar novas metodologias, procure experimentar novas possibilidades de trabalho em sala de aula. Eu acho que, então, o nosso desafio, o desafio da pesquisa tem de ser o desafio do professor. A gente tem de tomar os desafios e as dificuldades que os professores enfrentam como dificuldades nossas, né? Então, eu estou sempre procurando ler e buscando, porque cada turma traz para mim uma novidade diferente. Porque não é só saber o processo pelo qual eles passam, porque cada criança, eles têm uma certa ponto em comum entre eles, mas não são uniformes, não são iguais, né? Então, eu estou sempre buscando, indo atrás de ex-professores, estou sempre atrás dele, trocando ideias em relação à turma que eu estou acompanhando, em relação às crianças que eu estou atendendo. Mas eu entendo que se não pensarmos a leitura e a produção de textos como inerentes à vida do sujeito, à própria constituição do sujeito, a discussão é vazia sobre que método ou não utilizar, se a perspectiva é construtivista ou não, porque isso é uma questão externa à própria atividade pedagógica. Ela é uma questão periférica no sentido de que não é isso que está em discussão. Eu trouxe esse texto, eu vou ler, depois vai comentar. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero. Deixa a Larissa falar. Vai, Larissa. O Brasil tem que dar alguma coisa para os mendigos, aí eles vão ficar dentro de casa, eles vão ter cidadania. Para ser cidadão,
entre outras necessidades, há uma necessidade humana fundamental, participar de uma cultura escrita. Poder usufruir, né, vivendo numa cultura escrita, no âmbito de uma sociedade letrada e grafocêntrica, poder usufruir dessas condições que essa sociedade oferece. O Projeto Cidadania é um projeto da escola. E o projeto desse ano é tudo pela literatura. Aí a gente está trabalhando muito em literatura. Eu normalmente já trabalho, né? Já é mais a escola toda, tá vendo? Muito na literatura. Mas a gente procura texto, vários tipos de textos. Até charge eu já trouxe para eles, sabia? Para eles verem. Eles adoraram ver, né? Explicar o que é. Aí eu trabalho assim, tipos de texto diversos. Há uma mudança evidente no que são as práticas de leitura e escrita propostas. Os alunos, felizmente, estão tendo acesso a um repertório textual muito rico, muito variado. Nessa trajetória, eu diria, então, a gente viveu um momento de recusa aos métodos, praticamente, de 80 para cá, e acredito que é o momento de acertar o passo no sentido de reconhecer. É preciso ter uma metodologia. É preciso ter uma metodologia de ensino usando materiais e, enfim, encaminhamentos didáticos que garantam não só esse acesso ao mundo letrado, às práticas de leitura e escrita, mas também a uma reflexão mais sistemática sobre como o sistema de escrita funciona. Aprender a ler e a escrever hoje, quer dizer, não significa mais apenas se alfabetizar. Não significa mais apenas dominar essa tecnologia que é escrita, sabendo transformar o que é som em letra, ou o que é letra em som durante a leitura. Isso, durante muito tempo, foi o grande diferencial, né? Era a única coisa que... Aquilo já fazia grande diferença para os indivíduos e criava um conjunto de possibilidades para elas. Hoje a gente não pode parar aí. Eu acho que a gente tem que pensar que a alfabetização, embora ela tenha esse primeiro passo no aprendizado da tecnologia da escrita, ela é um processo que leva tempo e que deve buscar inserir as pessoas no mundo da cultura escrita, que é um outro mundo muito diferente do mundo do oral. E a escola, para isso, tem um papel fundamental. E nesse sentido é que a gente tem trabalhado e tem pesquisado, tem incentivado, né, também o trabalho dos professores, de que eles trabalhem não só no sentido de favorecer essas crianças, de que eles tenham de fato acesso ao código, à codificação e à decodificação, mas atrelada a isso aos usos e funções da leitura e da escrita. É o que nós hoje denominamos de alfabetizar letrando. Você garante, é preciso que a gente garanta a aprendizagem, ou seja, a codificação e a decodificação, mas concomitantemente a isso, que os alunos, os adultos também, aprendam os usos e funções dessa leitura e da escrita, de modo que a gente possa ter uma aprendizagem, uma alfabetização mais eficiente e mais prolongada, né? Diferente do que às vezes a gente tinha até um tempo atrás, que era simplesmente ficava restrita à codificação e à decodificação do código. Hoje a gente tem uma preocupação sim de atrelar a esses dois a questão da alfabetização e dos usos sociais da leitura e da escrita. De vez em quando em casa, quando que eu chego da escola, aí minha mãe me manda eu ler o livro. Aí tem uma Alice no País da Maravilha que eu peguei aqui na escola. Ontem a minha mãe mandou eu ler, eu li pra ela. Aí depois, hoje eu li, foi umas 3 vezes. Aí eu li muito, muito bem. Só que eu li de voz baixinha, baixinha. Eu quero ensinar as coisas meio difíceis para ela. Aí ela vai lá e vai aprendendo. E depois, se ela ganha mais filhos, aí ensina pro filho dela.